Sabe aquelas lendas urbanas que você vê na internet ou escuta por aí? Algumas delas não são apenas lendas. Algumas dessas lendas se tornaram realidade. E é justamente sobre isso que iremos mostrar aqui no vídeo de hoje. Lendas urbanas que são reais. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha, galera, principalmente se você apoia o especial de Halloween, que é a semana do Halloween, onde a gente vai tentar postar todos os dias um vídeo com a temática de terror. Então, sem mais enrolações, deixe seu joinha e vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E pro especial de Halloween de hoje, nós selecionamos algumas lendas urbanas que são ou acabaram se tornando reais. Coisas realmente muito bizarras que nem parecem ser reais, mas que são. Roubo de órgãos. No mundo inteiro existem vários mercados negros, que são mercados que vendem coisas proibidas. Coisas como armas, drogas, escravos e até mesmo órgãos. Até pouco tempo atrás, a venda de órgãos nesses mercados negros era apenas uma lenda urbana, porque lá só vendiam armas, drogas, pessoas, mas até então nada de órgãos. Porém, a partir de 2008, no mundo inteiro começaram a surgir relatos de pessoas que simplesmente acordaram peladas em uma banheira cheia de gelo, cobertas de sangue. E sem entender o que estava acontecendo, as pessoas se davam conta que um dos seus órgãos tinha sido roubado. Geralmente a pessoa acordava com uma costura na barriga, e em alguns casos havia também um recado, dizendo para que se a pessoa quisesse viver, ela deveria procurar o hospital mais próximo. E muitas dessas vítimas que perderam seus órgãos eram pessoas que eram iludidas para que criminosos pudessem fazer os seus crimes. Em muitos casos, essas pessoas eram convidadas para trabalhar em outra cidade, ou até mesmo recebendo boas propostas de emprego, e aí no final elas eram dopadas e acordavam sem algum órgão. Os órgãos no mercado negro são muito caros, podendo chegar aos R$500 mil em um órgão, ou até mais. E geralmente esses órgãos são comprados por pessoas muito ricas que não querem esperar a fila de doação. Então essas pessoas acabam colaborando com um tráfico enorme, que acaba fazendo essa lenda urbana em alguns lugares do mundo se tornar realidade. Chamada do além. Outra lenda urbana bastante conhecida e bizarra é receber uma ligação telefônica de alguém que já morreu. Claro que isso é uma coisa praticamente impossível, né, galera? Se você receber a ligação, deve ser de uma outra pessoa, né? Viva, né? Porque aqui morreu não tem como ligar. Mas isso leva a uma história que aconteceu em 2008. Nesse ano, 2 trens se colidiram em Los Angeles e dentro de um deles estava uma pessoa normal chamada Charles Peck. A família de Charles, quando ficou sabendo do acidente dos trens, ficaram desesperados, loucos para saber se Charles estava bem ou não. Mas infelizmente o impacto foi tão grande que Charles não aguentou e faleceu. Depois disso, uma coisa estranha começou a acontecer com a família. A família de Charles começou a receber várias ligações do celular do seu filho. O número que era de Charles ligava sem parar para os pais. E foram 35 ligações no período de 11 horas após a sua morte. Foram muitas ligações da pessoa que tinha falecido. E depois então dessas 35 tentativas de ligação e também depois de passar 11 horas, as ligações simplesmente pararam. Como se ele tivesse tentado e por não ter conseguido, acabou desistindo. A polícia não conseguiu encontrar o celular de Charles e a família ficou muito perplexa, sem entender o motivo real de receber aquelas ligações, já que o filho tinha acabado de sofrer um acidente e já não estava mais entre eles. Alguns até levantaram algumas teorias, dizendo que o celular na batida poderia ter bugado e começado a fazer ligações. Mas essa seria uma coincidência muito grande e pouco provável, não é mesmo, galera? Pense aí, você perde algum parente querido e aí pouco tempo depois você começa a receber ligações do número dele. Não seria nada normal, né? O Coelho Assassino. Na cidade de Washington existe uma lenda muito famosa que diz que um homem vestido com um terno e uma cabeça de coelho sairia na rua com um machado matando as pessoas. É uma situação bem surreal, não é mesmo? Porém, essa lenda se tornou realidade, quando em 1970, um casal estava namorando tranquilamente em um carro, quando alguém resolveu bater no vidro do carro. Ao olhar pela janela, o casal se deparou com um homem alto, vestido com um terno escuro. Estava com um capacete ou uma espécie de cabeça de coelho e em suas mãos segurava um machado.
O homem coelho, com o machado na mão, antes de fazer qualquer coisa, gritou para o casal: "Vocês estão em propriedade privada, saiam daqui!" E em seguida tacou o machado no vidro do carro, que por sorte não machucou ninguém do casal. Depois disso, o homem coelho ficou bravo e foi embora. E por sorte do casal, nada aconteceu com eles. E outras pessoas ficaram sabendo da história do homem coelho, que não parou por aí. Em um outro relato, esse homem cabeça de coelho estava na varanda de um prédio abandonado. E quando um dos seguranças foi averiguar a situação, o coelho começou a querer arrancar uma viga do prédio, ameaçando atacar o segurança caso ele se aproximasse dele. O segurança então ficou preocupado com aquela situação e com medo resolveu então voltar até seu carro para pegar uma arma. E quando voltou até o local, o homem coelho não estava lá mais. Ele havia desaparecido. E depois dessa história, não houve mais aparições desse homem coelho na cidade. Mas a história do homem coelho, que pode aparecer em qualquer lugar a qualquer hora, continua vagando e assustando as pessoas até hoje, lá em Washington. Voltando dos mortos. Imagina você tá andando de boa na rua quando do nada sofre um acidente muito grave. E quando você abre os olhos, você acorda dentro de um necrotério. Como se você foi dado morto, mas você não está morto, você voltou à vida. O que você faria numa situação dessa? Acordar em um necrotério ou em uma UTI, cheio de outros corpos do seu lado, um lugar frio, sendo que segundos antes você nem vivo estava. Porque para parar no necrotério, você deveria estar morto. Apesar de ser uma história bem louca, essa lenda não é uma lenda. Isso já aconteceu várias vezes em vários lugares do mundo. Várias delas foram de pessoas que tiveram um ataque cardíaco e foram declarados como mortos. O caso mais famoso que conhecemos é de um polonês de 25 anos chamado Kamil. Ele estava em um bar bebendo e bebeu tanto que teve uma parada cardíaca. Quando chegou ao hospital, os médicos declararam ele como morto, pois em seu coração não havia nenhuma atividade, e foi levado então para o necrotério. O que aconteceu depois foi que ele acordou lá na mesa do necrotério, sem entender nada. Pois quando ele apagou, nas suas lembranças, ele estava num bar, bebendo. Como é que ele teria parado no necrotério? Depois de acordar, os médicos refizeram alguns exames e o cara então recebeu alta. E adivinha para onde ele foi? Para casa que não foi. Ele voltou para o bar para beber mais umas. O Homem do Saco. Você com certeza já deve ter ouvido a história a respeito do Homem do Saco, ou então o Velho do Saco. A lenda urbana que servia para amedrontar as crianças, para que elas tivessem medo e não confiassem em qualquer pessoa na rua, pois poderia chegar um homem malvado com um saco nas costas e carregar as crianças levando elas embora. Minha avó, meu tio falava pra mim, toma cuidado, vai brincar na rua não, toma cuidado com o Homem do Saco. E por mais que seja uma história, galera, esse lance de um homem sequestrar crianças e colocar em um saco, realmente aconteceu em vários lugares do mundo. Parece que existem pessoas que escutam a lenda e falam: beleza, vou lá fazer isso. E com isso tivemos casos do Homem do Saco aqui no Brasil. Tem histórias, galera, de Pernambuco que contam exatamente isso. Que em um bairro chamado Nascimento, uma criança havia desaparecido. E segundo relatos, foi depois de um homem com um enorme saco de pano ter passado na frente da casa da criança. E claro que nem em todos os casos o criminoso vai pegar a criança e colocar num saco. Mas sim, galera, existem muitos casos de sequestradores de criança que se assemelham bastante a essa lenda e fazem ela continuar por aí. Então, galera, tome cuidado, porque a gente nunca sabe a índole das pessoas que estão por aí. Talvez o cara possa ser um velho do saco, né, um sequestrador, sem nem ter um saco. Sem bola. A loira do banheiro. Aqui no Brasil, a loira do banheiro é uma das lendas urbanas mais conhecidas. Quem nunca ouviu falar da loira que se você apertar a descarga tantas vezes, falar um nome, No ou espelho, não sei o que escrever lá. no espelho, enfim, tem várias variantes, uma loira com os olhos cheios de sangue vai aparecer pra te assustar. Eu mesmo já fiz isso com meus amigos dentro da escola pra tentar invocar. E sabe o que aconteceu? O diretor chegou lá e deu uma bronca em nós. Mas por mais que seja uma lenda leve, a loira do banheiro existiu sim. E ela, galera, é brasileira. Teria vivido na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. O nome dessa loira seria Maria Augusta. A história diz que essa mulher era uma jovem muito bonita e que quando tinha apenas 14 anos, ela foi obrigada a se casar, contra sua vontade e forçada pelos seus pais. A menina de 14 anos foi obrigada a casar com o conselheiro do Império, Dr. Francisco Antônio Dutra Rodrigues. E mesmo assim, sem a vontade dela, os dois se casaram. Obviamente o casamento não deu muito certo, pois a menina Maria não se dava nada bem com o cara. Inclusive, resolveu fugir para a Europa, vivendo na França até 1891. Nesse ano, ela havia completado 26 anos de idade e estava doente. E infelizmente acabou falecendo por causa de pneumonia. E como então ela estava na França, o seu corpo demorou muito para ser trazido para o Brasil. E a família da garota ficou muito triste com o ocorrido.
E antes de ser enterrada, Maria Augusta teria ainda ficado em período de visitação, para as pessoas verem o corpo dela. E o corpo dela ficou exposto em uma caixa de vidro por semanas. A menina que perdeu a vida aos 26 anos deixou sua família muito triste. E a família se sentiu muito culpada por causa de tudo isso, pois eles teriam obrigado a mina a casar e depois ela foi embora e tudo mais. Segundo a história, depois que isso aconteceu, a família nunca mais teve paz. E, inclusive, a casa onde a família morava, hoje em dia é uma escola. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, lá em Guaratinguetá. Dizem que a escola e a região é assombrada pela loira. O espírito de Maria Augusta ainda é visto por lá. Essa então seria a origem real da loira do banheiro, que virou uma lenda muito popular para muitas pessoas e que teve a sua história real. Vampiros de gordura humana. Em alguns lugares do mundo existe uma lenda que conta uma história de vampiros que sugam a gordura humana. É uma parada meio estranha, né, galera? Porque geralmente vampiros sugam sangue, mas em vários lugares do mundo essa lenda seria bastante popular, onde algumas criaturas poderiam atormentar pessoas roubando a gordura delas, deixando elas totalmente secas. E por mais que isso seja uma história bem louca, isso realmente aconteceu, só que de uma maneira bem mais perturbadora. Em 2009, a polícia peruana prendeu uma quadrilha de traficantes que seriam os verdadeiros vampiros da gordura. Esses traficantes sequestravam pessoas e tiravam toda a gordura delas para venderem no mercado negro. Como assim, mano? A polícia já investigava esse caso há muitos anos, que faziam seus crimes sem deixar rastro algum. Mas depois de muita investigação, conseguiram prender essa gangue criminosa que traficava gordura humana. É, galera, você imaginava que algumas dessas lendas urbanas realmente aconteceram? Lenda, na maioria das vezes, são histórias que uma vez ou outra tem um fundo de verdade. E como eu falei também, tem lenda que aparece e pessoas aproveitam para fazer seus crimes e deixar a lenda urbana real. Ou até mesmo aproveitar que é apenas uma lenda urbana para cometer aquele crime, e aí se alguém falar alguma coisa, fala assim, ah não, é só lenda. Não aconteceu isso não. É, galera, existem muitas pessoas doentes no mundo. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. Mas e aí, você gostou dessas histórias? Gostou de saber a verdade por trás delas? Se sim, deixa o seu joinha aqui embaixo. E comente também qual dessas lendas você preferiu, qual dessa você mais gostou, qual que você achou mais interessante, os vampiros de gordura, órgãos e o homem do saco, do machado, cabeça da loira de banheiro, cabeça do de coelho. Deixa aqui nos comentários qual a lenda que você achou mais interessante. E se você tiver também algum tema, alguma sugestão, pode deixar aí também. Redes sociais estão aqui na tela. Se você tem um Instagram, siga a gente lá. Dani Moro, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. É só pesquisar no Instagram e aparece. É isso, galera. Espero que vocês estejam gostando do especial de Halloween. Se estiver gostando, comente aí embaixo, hashtag especial de Halloween. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para alguém que gosta desse teor de terror, né? Dessas histórias malucas. Ficamos por aqui então, galera. Veja o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!